do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 41. Formação mediúnica. Reunião pública de 6/6/60, item 200. Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica, se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem-lhes empeço à vida. Mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão, seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constitui-lhe empeço à vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz, seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. 42. Mediunidade e imperfeição. Reunião pública de 10/6/60, item 220, subitens 12 a 14. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo, contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou, no entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim, a que se acolhem para contar as feridas do que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão, inicialmente elaborado no trato de lama e inchada, disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo,
não examinam a si mesmos a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto no mundo não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Pelo Espírito Emmanuel. 43. Mediunidade e alienação mental. Reunião pública de 13/6/60. Item 221, subitem 5. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século? Dizem inconscientemente que a mediunidade gera a loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e envolver para a vida superior. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia, que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus, por toda parte é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir-se. Pelo Espírito Emmanuel. 44. Ser médium. Reunião pública de 17/6/60. Item 223, pergunta 10. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores,
esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontando a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem o entendimento e a disciplina no aviador. 45. Imagina. Reunião pública de 20/6/60, item 268, pergunta 12. Imagina-te possuindo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas às mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhe deviam respeito e renovação e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confrangir-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas
e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás, então, que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exige no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim.